Olá, me chamo Tatiana de Paula Castro, sou aluna do mestrado profissional em educação da Universidade Regional do Cariri, URCA, e é com enorme satisfação que compartilho com vocês esse trabalho que é fruto de uma pesquisa que nasce no chão da escola e do diálogo com aqueles que constroem diariamente a educação pública. O documentário que vocês irão assistir tem como título a reforma do ensino médio no contexto de uma escola pública em Crateús, no interior do Ceará, compreensões a partir das narrativas docentes. Esse trabalho tem como objetivo principal dar visibilidade às vozes e experiências de professores e professoras que vivem na prática os impactos e os desafios da implementação desta reforma do ensino médio. Por meio de suas narrativas, buscamos compreender como essa política tem se materializado no contexto de uma escola pública estadual em Crateús, no interior do Ceará. Mais do que relatar fatos, este documentário se propõe a provocar reflexões. Ele nos convida a pensar sobre os sentidos e efeitos dessa reforma no cotidiano escolar, nas práticas pedagógicas, na organização curricular e, sobretudo, nas condições de trabalho docente. Olá, eu sou a professora Fatinha, sou professora de História, já atuo desde 2012 na rede estadual e vou falar um pouco sobre a reforma do ensino médio. Bem, a flexibilização curricular, a gente tem essa proposta desde 2017, mas só foi implementada de fato a partir de 2021, por conta do período pandêmico. E o que a gente percebe ao decorrer desses 3 anos, 2021 até 2024, é que cada ano trouxe algo novo. E nem sempre as novidades são algo positivo. Apesar da escola dar abertura ao máximo, a gente, por conta da perda, da grade curricular, da quantidade de aulas, a gente tem que conseguir fazer mais com menos. Então eu não percebo que isso seja algo positivo, mas de fato a gente só vai ter a ideia da dimensão disso aí a partir das avaliações externas. A gente surgiu a partir dessa nova flexibilização, desses novos itinerários, bastante eletivas, trilhas, como é o caso das trilhas das ciências das humanas e das linguagens, tudo voltados para o Enem, principalmente no 3º ano, mas é algo que vem muito material da SEDUC, mas não vem com uma organização. Então o professor ele tem que se desdobrar para fazer uma organização desse currículo, do que vai ser trabalhado ao longo do ano. E novamente eu reforço que isso não está sendo algo realmente produtivo, está dando mais trabalho e está tendo mais dificuldade da gente conseguir colocar isso em prática. Essa implementação ela foi idealizada e foi pensada, mas quando ela chega na escola ela já chega pronta, não é algo que a gente tenha opinado ou que a gente possa realmente de fato colocar como é que a gente quer. A gente só tenta da melhor forma possível conseguir desenvolver aquilo que nos é solicitado. De fato, a gente não conseguiu opinar em como fazer ou como escolher a grade que vai ser colocada em prática. A relação de diálogo entre as instituições, Ministério da Educação, SEDUC, CRED e escola, elas se dão da forma hierárquica, onde o MEC toma as decisões e os demais órgãos acatam. No caso da reforma do ensino médio, quem encabeçou esta reforma foi o Ministério da Educação, juntamente com votação passando por Câmara de Deputados, Senado Federal, e esta implementação ela seguiu hierarquicamente de cima para baixo, até chegar à escola. A escola ela não teve nenhuma participação nas discussões, Os professores eles não opinaram sobre a redução da carga horária de seu trabalho, e isso dificultou o nosso trabalho, o nosso planejamento enquanto professor. Estas mudanças que ocorreram dentro do currículo do novo ensino médio, elas interferem de maneira negativa, certo? A partir do momento em que eu sempre para planejar a minha aula, eu não consigo encaixar dentro do tempo, no caso agora 50 minutos, o conteúdo previsto para ser apresentado para os estudantes. Então aí a gente tem vários desafios, para além
né, dos desafios que a escola ela já enfrenta dentro do seu dia a dia. Então, eu vejo isso como um ponto negativo e eu acredito que seja necessário uma nova reforma, uma volta, né, urgente dessa ampliação, dessa carga horária, visto que os estudantes eles estão perdendo a sua capacidade, sua cognição, sua criticidade, e isso futuramente vai fazer falta, né, para a vida dos estudantes. Ao trazer à tona as percepções desses profissionais, revelam-se também as contradições, as tensões e as reinvenções que atravessam a escola pública nesse momento histórico. Me chamo Maria do Socorro Corrêa Costa, sou pedagoga, tenho também licenciatura em Geografia, sou mestre em Geografia e atualmente estou doutoranda em Educação. Bom, a reforma do ensino médio, ela é um produto, ela é uma consequência do neoliberalismo na educação, é uma reforma que vem perpassando por vários países e ela chega no Brasil na década de 90 e aí ela vem fazendo toda uma mudança no currículo educacional, seja por meio da LDB, seja por meio da implantação da BNCC, e a gente vê o currículo totalmente reformulado com a adoção da BNCC, com a aprovação da BNCC em 2017, principalmente tanto no ensino fundamental como no ensino médio, né? A BNCC ela propõe uma mudança curricular em toda a educação básica, e no ensino médio a gente vê a mudança curricular quando se tem um número maior de itinerários formativos em detrimento da base comum. Então, o professor que tem uma licenciatura específica em Geografia vê-se obrigado a ministrar itinerários formativos no qual ele não se preparou, ele não estudou. E, de outro modo, a gente vê a negação de conteúdos que são basilares, que são importantes para a formação, para a construção do conhecimento do aluno, e é dado ao currículo um viés com perspectivas emocionais, onde algumas disciplinas elas buscam o eu do aluno, o encontro do aluno, o aluno enquanto pessoa, o aluno enquanto comunidade, que é uma coisa importante a ser trabalhada em sala de aula, mas não deve estar acima ou não deve ter uma carga horária maior do que a base comum, né? Do que os conteúdos da base comum, que é o que vem acontecendo, né? Em todas as disciplinas, principalmente as disciplinas da área de humanas, elas estão suprimidas dentro desse currículo para dar lugar a disciplinas de itinerários formativos, onde esses itinerários eles têm o mote de formar para o mercado de trabalho, mas eles acabam deixando várias lacunas, que essas lacunas elas impedirão esse aluno de ter uma formação sólida para ingressar no mercado de trabalho. Então, são inúmeros os desafios, né, dessa reforma educacional que vem se impondo no Brasil. É uma reforma que ela vem perpassando por vários governos e ela vem se consolidando de 2017 para cá. Eu entendo como algo irreversível, em vista aos acordos internacionais, de organismos internacionais, em vista dos
acordos que o Brasil tem com relação a metas a ser alcançadas, né? O Brasil ele não alcançou em sua totalidade o IDEB 6. Então, todo esse currículo ele vem sendo forjado não pensando numa aprendizagem significativa, mas pensando em uma resposta para organismos internacionais, para o PISA, para o Brasil ingressar na OCDE, e isso é uma sobrecarga ao trabalho do professor. Aquele professor que se licenciou em uma disciplina e muitas vezes a carga horária dele não é suficiente naquela disciplina e ele tem que completar sua lotação, sua carga horária com diversos itinerários que ele não estudou, que ele vai ter que elaborar um material sozinho, que ele vai ter que ter todo um trabalho de pesquisa e de campo. Então, a gente não consegue vislumbrar o que de positivo essa reforma do ensino médio, essa flexibilização do currículo, ela vai trazer. Ela poderá ter alguns ganhos produtivos, mas eu compreendo que ela também vai deixar muitas lacunas, porque ela coloca em detrimento a base comum. No discurso contemporâneo, a reforma ela se apresenta como uma panaceia, né, no sentido de flexibilizar o currículo, tornar a escola mais atrativa para os jovens, mas na prática ela se demonstrou como um projeto político bem definido, né, e as pesquisas elas demonstram que não foi os professores, não foram os estudantes, não foram os pesquisadores, né, que lutaram por essa reforma. Na verdade, tem aí um grupo de empresários por trás dessa reforma. Tem o Instituto Unibanco, o Alfa e Beto, o Instituto Ayrton Senna, dentre outros. Tanto que essa flexibilização do currículo, ela chegou na escola de modo que os professores não compreenderam sua finalidade. Os alunos não compreenderam de que forma serve para o seu dia a dia, serve para a sua vida. Muitos itinerários formativos não são atrativos para o aluno. A escola não oferece infraestrutura para que esses itinerários ocorram, né? Os professores não têm a capacitação, não têm uma capacitação coerente, né? Não têm materiais, e isso vem gerando uma uma sobrecarga, né? Ou melhor dizendo, uma sobrecarga, uma responsabilização, sobrecarregando o professor, porque além do professor ter que exercer ali a sua regência em sala de aula, ele ainda tem que muitas vezes preparar material fora da sua docência, fora daquilo que ele é preparado da sua formação inicial, da sua formação do dia a dia, né? Então isso vem gerando uma sobrecarga para o professor, e a escola não tem uma infraestrutura adequada nem para o professor para exercer o seu trabalho, como para receber ali o aluno no dia a dia dentro da escola.
os frutos que a gente espera, né? O conteúdo pudesse ficar um pouco mais direcionado para o aluno necessita, mais atrativo para o aluno, tem os setores mais interessantes, ele querer estudar o que realmente é importante e interessante, né? A parte do aprofundamento, as partes eletivas que ele pode escolher. Tem essa flexibilização até para ajudar ele a montar o que ele necessita para estudar. Se perceber que ele precisa tal conteúdo para poder fazer um bom Enem e tudo mais, e procurar se adaptar também no queixo dele, montar suas eletivas, essa flexibilização, assim. A gente espera que possa dar resultados futuros, do aluno se aprofundar ainda mais no que ele tem interesse. Espero que esse material contribua para ampliar o debate sobre a educação pública, sobre as políticas educacionais e sobre os caminhos que estamos trilhando enquanto sociedade que acredita na potência transformadora da educação. E assim encerramos este documentário. Mas não se encerra aqui a história que ele carrega, porque cada palavra dita, cada olhar lançado, cada silêncio que ecoou nas entrelinhas das narrativas segue impulsando, como pulsa a vida que acontece dentro das salas de aula, dos corredores, dos pátios e dos sonhos de uma escola pública. O que vimos e ouvimos aqui não são apenas relatos, são memórias vivas, são vozes que atravessam o tempo e o espaço para nos lembrar que educar nunca foi tarefa fácil e tampouco neutra. Que ser professora, ser professor, é muitas vezes caminhar por trilhas que horas são floridas, horas são íngremes, pedregosas, desafiadoras. A reforma do ensino médio, com seus discursos prontos e promessas de modernização, chega sim à escola. Mas quem a traduz, quem a sente, quem a reinventa, quem a resiste, são os sujeitos da educação. E é no compasso das práticas, no improviso das ausências e na força da coletividade que a escola vai se refazendo, apesar dos desencontros, apesar das imposições. Este documentário é, acima de tudo, um ato de escuta. É um convite para que nos deixemos que as vozes dos que fazem a educação sejam caladas ou invisibilizadas. Porque há sabedoria no chão da escola, porque há potência nas mãos que ensinam, porque há esperança nos olhos de quem acredita que a educação ainda é caminho, travessia e possibilidade de transformação.